Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, já vamos estar estudando a lição 4, que tem por título Jesus, o Pão da Vida. Nessa lição, nós vamos estar estudando os paralelos, do Evangelho de João com os outros evangelhos, os milagres e o milagre que Jesus fez sobre a multiplicação do pão, estar explicando cada tópico da lição e seus subtópicos para facilitar o entendimento dos irmãos. E é uma lição gostosa da gente estar estudando, porque ela vai nos trazer grandes experiências da parte de Deus. E já de imediato, irmãos, cumprindo o cronograma da lição, nós vamos estar lendo aqui a introdução da lição e já partindo para os tópicos e subtópicos para facilitar a compreensão dessa maravilhosa lição, A introdução está escrita assim, O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. O salmista, ele vai deixar algo escrito para a nossa meditação, quando ele diz que o viver do homem é de 70, 80 anos, por aí, e o que passar disso é enfado e canseira. Então nós temos uma vida muito breve, muito passageira. Então o que Jesus está querendo aqui, neste capítulo, conversar com as pessoas, para eles não ficarem procurando só também as coisas materiais. Isso é louvável, isso é digno, mas também para buscar algo eterno. Porque nós somos passageiros aqui e um dia a nossa vida vai se findar e nós vamos partir para a eternidade. E quando chegar lá na eternidade, a gente tem dois caminhos, que é a condenação ou a vida eterna. É os dois caminhos que a Bíblia me ensina e não tem como fugir dela. Então, a gente, através dessa lição, hoje a gente vai meditar um pouco mais sobre as circunstâncias da doação da vida que Jesus fez por nós, Ele sendo o doador da vida para conosco. Cumprindo o cronograma, o tópico 1 diz assim, irmãos: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. A multiplicação dos pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos peixes e pães está presente nos 4 evangelhos. Isso aqui é fácil de entender, irmãos, e é importante você passar para a sala de aula, a hora que você estiver com os alunos, porque isso vai facilitar a compreensão dos textos da Bíblia. Porque nos 4 evangelhos, acontece que um omite um assunto, o outro omite o outro, falta um pedacinho do versículo aqui, porque o assunto eles tiram, mas foi na forma como eles narraram, como eles escreveram e para quem eles escreveram. Nós vamos passar por um tópico da lição que eu vou citar um texto de Marcos que não se encontra aqui, nesse mesmo capítulo 6 do Evangelho de João. Quando você está lendo os outros evangelhos, você está lendo sobre a multiplicação dos pães e peixes, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, que lá se encontra Mateus capítulo 14 e Marcos capítulo 6, quando você lê os 2 textos, eles vão falar dessa mesma história da multiplicação de peixes, vai falar do mesmo milagre. Só que quando acaba a explicação do que Jesus fez, já entra numa outra história, que é a cura em Genezaré, onde houve uma cura de um jovem. Quando você vai para Lucas capítulo 9, você tem a mesma descrição, as mesmas coisas que estão escritas nos capítulos, neste capítulo 6 de João. Só que quando termina a história da multiplicação de peixes, neste capítulo de Lucas, capítulo 9, você já vai para aquelas perguntas que Jesus faz para os seus discípulos, quando ele junta os apóstolos e pergunta: o que as pessoas acham que eu sou? O que eles pensam que eu sou? Aí os discípulos estão conversando, uns dizem: o senhor é profeta, outros dizem que o senhor é João Batista, ressuscitado. Pedro toma a frente e vai falar para a multidão, Tu és o Cristo enviado, o Senhor é o Messias. Aí Jesus responde para ele, fala assim: Pedro, não foi nem por sangue, não foi pela carne, mas foi pela divina inspiração do Pai que te deu essa revelação. Então nós compreendemos ali
que os outros evangelhos, eles vão cortar algumas partes do que está neste capítulo para a gente poder compreender. Olha só, no subtópico 2, o milagre. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, foi o que eu falei, ele aparece nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixe neste capítulo, como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Para esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar a imensa multidão, composta por homens e mulheres, jovens e crianças, que o seguiram. Irmãos, por que ele está querendo deixar claro aqui sobre esse texto? Porque ele não foge daquilo que ele está falando aqui, João. Ele vai deixar bem claro que a conversa, a multiplicação dos peixes, ela vai continuar. Jesus vai continuar explicando isso daqui lá na frente. Então, se você pegar o capítulo 6 do Evangelho de João, do versículo 1 até o versículo 15, você tem a multiplicação dos pães e dos peixes. Do versículo 16 até o versículo 21, é quando Jesus fica com a multidão ali conversando e despede seus discípulos. Então, do 16 ao 21, você vai encontrar os discípulos atravessando o mar da Galileia, uma forte tempestade e Jesus andando sobre o mar. E ele indo até onde estão os discípulos, e eles assustados. Quando ele chega, que Pedro vai lá, caminha sobre as águas, chega perto dele, e ele monta no barco e sai andando junto com eles, continua indo com o barco até do outro lado. Então, ele vai narrar essa história. João está junto, ele está vendo tudo isso. Do versículo 22 a seguir, do 22 a seguir, Jesus vai explicar para a multidão que vai lá do outro lado acompanhar ele, que ele é o pão da vida. Ele vai explicar o que é o pão da vida. Mas antes, a multidão chega diante de Jesus e fala para ele assim: mestre, nós procuramos o senhor lá do outro lado, o senhor ontem estava conversando com nós, aí seus discípulos saíram e vocês vieram o senhor veio com tanta pressa do lado de cá, como que o senhor saiu de lá e veio para cá? Jesus, já entendendo a situação, fala assim: vocês me procuram não por causa da necessidade de Jesus, mas por causa do alimento, por causa da comida. E é onde nós vamos estudar os próximos tópicos aqui à frente. Então é importante você mostrar para o seu aluno a divisão e os tópicos deste capítulo, que ele é muito importante, que fica diferente dos outros textos. E continuando o nosso estudo, irmãos, a lição aqui ela vai falar assim: qual era o interesse da multidão? Olha só, Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Em Jerusalém, os discípulos religiosos judeus não apenas rejeitaram-no como Messias, como também procurava sua morte. Para vocês entenderem que nem lá em Jerusalém, que ele não está em Jerusalém, essa história que está acontecendo. Nem em Jerusalém aceitaram os milagres que Jesus fez. Tem outra parte da Bíblia que ele está na própria terra dele e ele fala assim: não há honra para o profeta na casa. Então ele fez poucos milagres. Só que é o seguinte, irmãos, o autor continua aqui, o escritor da lição, ele continua deixando bem claro, né? Que ele fala assim: ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou esse desejo. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para suas almas. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as nossas necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolvem o problema das pessoas. O que o autor está querendo dizer aqui para nós, que Jesus ele chamou a atenção da multidão, porque 5.000 pessoas
aqui 5.000 homens foram atrás de Jesus por causa dos milagres. Se você voltar para trás na Bíblia, você vai ver a multiplicação da água em vinho. Jesus ficou famoso por isso. Os outros milagres que Jesus veio fazendo até chegar aqui nesse capítulo. Então as pessoas olhavam para ele como se ele fosse, eu pudesse ficar sentado tranquilo e Jesus ia me dando tudo. E não é bem por aí. Jesus, ele quer que nós ouvimos a palavra dele. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor que nos santifica. É a mensagem verdadeira de Deus para a nossa vida. A gente, como eu disse para trás, a gente não pode esperar em Jesus Cristo só por essa vida, porque seremos os mais miseráveis se nós esperarmos em Jesus Cristo só nessa vida. Só que a gente tem que ser grato por tudo que Jesus fez. E eu queria que vocês dessem uma olhada, irmãos, num texto da Bíblia que se encontra em Mateus 16. Mateus 16. É importante os irmãos estar lendo na Bíblia para poder frisar na cabeça, ajudar na sala de aula. Pede para alguém ler, porque isso facilita. Quando eu estou ministrando a aula na escola dominical, eu peço para os irmãos estarem lendo. Mateus capítulo 16 está escrito assim, ó: E chegando os fariseus e os saduceus para tentá-lo, pediram-lhe que lhe mostrassem algum sinal do céu. Mas ele disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá tempo bom, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não os sinais dos tempos? Para vocês compreenderem, irmãos, que nem todo milagre vai converter uma vida. Nem todo milagre vai salvar uma vida. Porque aqui eles queriam sinais, eles queriam maravilhas, eles queriam que Jesus fizesse coisas extraordinárias. Os saduceus aqui, eles não creem na ressurreição. Lázaro, quando estava no túmulo, que Jesus chegou, conversou com Maria, pediu para remover a pedra e disse: Lázaro, sai para fora. Esses mesmos fariseus e esses mesmos saduceus estavam lá. E os saduceus que não criam na ressurreição foram obrigados a contemplar com seus próprios olhos Lázaro saindo do túmulo. Então, quando eles veem isso acontecer, pode ter partido uma raiva ali, porque o desejo deles era de matar Jesus, parar com os milagres dele, porque a verdade nos confronta. A verdade, ela é saúde para a vida, mas as pessoas preferem viver na mentira e buscar somente Cristo por essa vida, por coisas passageiras. E as pessoas querem Jesus para curar, para viver uma vida momentânea. Jesus nos cura, Jesus faz milagre, eu creio que Jesus sempre faz milagre, mas nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele faz por nós. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, Lucas 17, nós vamos ler aqui, Lucas 17, o versículo 11, 17, 11, está escrito assim: Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos que passaram de longe. E clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Assim que os viu, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai ao sacerdote. Aconteceu que, quando iam, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam sãos, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e prostrando-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, deu-lhes graça. Era ele um samaritano, e Jesus respondeu-lhe: Não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Para vocês verem, irmãos, que a gente tem que ser grato quando Deus fazer um milagre na nossa vida. O leproso aqui era um samaritano e Jesus fala, é um estrangeiro. Para vocês verem que Jesus, ele estava no poço de Samaria, ele conversou com a mulher samaritana. Quando Jesus operou um milagre na vida daquela mulher, que ela foi na cidade e falou assim: venham ver, não foi o Cristo que falou comigo, não é Jesus Cristo? Vem aqui, os nossos pais falaram dele.
Ela foi apressadamente na cidade, chamou todo mundo e as pessoas chegaram para conversar. Então, Jesus operou um milagre na vida daquela mulher e Jesus se tornou conhecido naquela cidade, que ele podia fazer milagre. E é o que nós encontramos aqui, Jesus passando novamente e aquele homem leproso de Samaria, os samaritanos aqui que estão leprosos correram até Jesus. Foi feito um milagre em 10 vidas, mas só uma voltou para agradecer a Deus. Você tem agradecido a Deus pelos milagres que Jesus tem feito na sua vida? Você tem agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida? Agradeça, há tempo ainda, tá? E se Deus seja louvado. Vamos para o subtópico 2, irmãos, caminhando aqui. Vamos compreender agora o subtópico 2. Ele vai estar falando de algo maravilhoso sobre as nossas vidas, que são depositados na nossa vida. O subtópico 2 está escrito assim, ó. Jesus desafia a fé dos discípulos. E Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? É uma pergunta. Então a gente não vai vasculhar na Bíblia procurando isso, porque o autor não colocou na lição. Não existe uma designação específica para a localização deste monte. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podia servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Então, irmãos, Jesus não precisava de púlpito muito bonito, Jesus não precisava de coisas estrondosas, ele não precisava de holofote, nada disso. Ele precisava ter um canto, um lugar que ele conseguisse falar e a voz dele chegar. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, fala quando Jesus chegou perto de Pedro e os seus companheiros, eles estavam lavando as redes, ele pega e fala assim, eu vou subir no seu barco, Pedro, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, você empurra o barco um pouco para dentro do mar, ele deu uma distância, e do barco, quando ele se assenta, ele começa a ensinar a multidão. Então Jesus dali, ele tem o seu jeito de conversar, de explicar. E no meio desse diálogo, Jesus se assentou com seus discípulos, que é o que nós encontramos aqui no Evangelho, né, do capítulo 6, ele começa a conversar com a multidão, só que no meio dessa conversa, ele vai colocar os discípulos, ele vai provar a fé dos discípulos. Os discípulos estão perto e ele vai provar a fé dos discípulos agora. Então, tem momentos que Jesus vai provar a nossa fé, ele vai colocar nós numa posição em que a gente tem que tomar uma decisão e crer no milagre de Jesus. Então Jesus aqui, ó, como está escrito no texto que eu li, né, e dirigir aos seus discípulos e à multidão, assim ele subiu ao monte e se assentou-se com os seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, perguntou-lhe, onde compraremos pão para que estes comam? O capítulo 6, versículos 5 e 6 vai explicar melhor isso para nós. Então você tem que ir lá na Bíblia e ler ele para deixar mais claro. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao encontro dele, disse a Filipe, onde compraremos pão para comerem? Versículo 6. Ele, porém, disse isto para testá-lo, porque bem sabia o que tinha que fazer. Então Jesus já estava com a solução em suas mãos, mas ele queria saber do discípulo, onde está a tua fé, rapaz? Você vai ser testado agora. Então, às vezes, nós nos encontramos numa situação dessa. Aí, como está escrito aqui, Filipe respondeu-lhe, versículo 7, Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiro de pão não serão suficientes para que cada um deles tome um punhado. Irmãos, ele já olhou assim com um olhar clínico. Mas antes de nós explicar isso aqui, apareceram 4 soluções aqui, que nós vamos conversar sobre ela. Apareceram 4 soluções. A primeira delas está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6.
é o mesmo texto. Então nós vamos lá ler, ele tem essa pequena mudança. Lembra no começo da aula que eu falei assim, que um texto tem uma diferença um do outro. Esse autor omite algo e o outro acrescenta, coloca algo lá no texto. Então nós vamos lá em Marcos, capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Eu vou ler o versículo 34 e explico para não tomar muito tempo dos irmãos. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era muito tarde, versículo 35, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e a hora é avançada. Versículo 36, despede-os. Então, o que acontece aqui? Se você ler o capítulo 6 de João, não vai estar escrito aquilo. Os discípulos disseram, foi a primeira solução que eles encontraram para resolver o problema da multidão. Senhor, despede o povo, pede para eles ir embora. Mas Jesus queria fazer um milagre. Jesus precisava multiplicar o pão aqui. Jesus precisava fazer algo maravilhoso na vida deles. E ele já convida Filipe, ele fala assim, como nós vamos cuidar desse povo? Filipe, ele é muito bom em matemática. A primeira solução foi, despede a multidão. Agora Filipe vai apresentar a segunda solução. É o que ele vai falar assim, ele não tem, a nossa visão humana não vai permitir nós ver o outro lado do muro. E ele pega e fala assim, 200 dinheiros, Senhor, não vai dar para tratar desse povo. Para vocês terem uma noção, um denário era um dia de um salário de um trabalhador, um denário. Então, para você ter 200 dinheiro, você precisaria trabalhar 6 meses para comprar o pão que talvez ia atender essa multidão. Filipe era muito bom de matemática. Ele, sem uma calculadora, sem um papelzinho na mão, ele fez a conta de cabeça e já passou para Jesus. Ele falou assim, e Filipe respondeu-lhe, versículo 7, 200 dinheiro de pão não serão suficientes para que cada um deles tome um bocado. Olha só, ele não teve uma perspectiva. Ele se esqueceu do milagre que Jesus fez lá atrás. Filipe estava lá quando Jesus transformou a água em vinho. Filipe, ele conhecia a palavra de Deus, de quando Deus fez o mar vermelho se abrir e aquele povo passou. Filipe que já ouviu falar que Deus fez descer maná do céu para aquele povo. Então eles compreenderam, ele sabia, ele conhecia do Evangelho. Como eu e você também conhece, irmão, mas tem momento que Deus vai colocar nós no cantinho da parede e vai testar a nossa fé. É nessas horas que a gente tem que ser dependente do Senhor nosso Deus. Prossigamos aqui. O que acontece? Subtópico 2. Olha só. O desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multiplicação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com o esforço humano. Então, irmãos, existe a parte que cabe a nós fazer, mas também existe a parte que pertence a Deus. Vamos compreender melhor isso. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar as dificuldades de alimentar uma multidão faminta. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos naquele local. Foi o que eu falei para vocês, irmãos. Ele já pegou e falou assim, olha, 200 dinheiro não será o suficiente para poder tratar desse povo. Se lá em Marcos foi narrado que os discípulos disseram, despede a multidão, Jesus, eles falam isso, Jesus já olha e fala assim, Filipe, e aí, como que nós vamos tratar dessa multidão? Ele já automaticamente faz a conta e fala assim, Senhor, 200 dinheiro não dá para fazer isso. Mas tem a outra opção que foi apresentada aqui. No subtópico 3 está escrito assim, uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo um lanche da tarde, contendo em seu alforje
cinco pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Olha só, irmãos. Estava ali, versículo 9. Estava ali um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? André, irmão de Simão Pedro, ele viu um jovem, um menino ali no meio, veio e trouxe a Jesus. Pegou e falou assim, no meio dessa multidão toda, Senhor Jesus, tem esse jovem aqui, que ele está com uma marmitinha. E a única coisa que ele tem é esses pães e esses peixinhos aqui com ele. Aqui a gente entende que era peixe seco, irmãos, porque você sabe que peixe não fica muito tempo fora da água sem ele entrar em decomposição, começar a cheirar mal. Outra coisa, o pão de cevada aqui que eles falam, não é o pão de trigo. O pão de cevada é de uma farinha mais barata. Só os pobres que comiam isso. O pessoal da elite, os mais abastados, comiam pão feito de trigo, que é muito melhor, mais saboroso. E Jesus pega aquilo ali e dá uma ordem para os seus discípulos, para André, falou assim, bom, vocês trouxeram aqui, até agora vocês não me trouxeram nenhuma solução cabível, e eu estou vendo que vocês não têm fé, ainda por mais de terem visto milagres que eu já fiz para trás. Irmãos, Jesus pega aquele peixe, aqueles pães, aqueles peixinhos, chama os discípulos e fala assim, pede para o pessoal se assentar em ranchos. Eles colocaram em ranchos, os outros textos da Bíblia vai falar para eles sentarem em ranchos de 50 para deixar tudo organizadinho. Primeira coisa que a gente aprende aqui é que Jesus, antes dele fazer o milagre, Jesus trabalha com organização. A gente tem que ser organizado naquilo que nós fazemos. O culto, ele demanda organização. Não pode ser um culto bagunçado, perdido. Nós queremos um milagre de Jesus, queremos Jesus falar no nosso culto, queremos que Jesus manifeste. Então o culto tem que ser organizado. Tem hora para começar, tem hora para terminar. Cada grupo no seu local, com o seu tempo. Quem vai orar, ore. Quem vai dar o testemunho, ele tem aqueles minutinhos ali de 5 minutos para contar o testemunho, para não tomar muito tempo. Então tem que ser tudo organizado. Então Jesus, ele trabalha dentro da organização. E depois que Jesus fez a multiplicação, ele pega o pão, o peixe, Jesus não vai jogando assim para lá e para cá não. Ele levanta e dá graças ao Pai. Aí ele entrega nas mãos dos apóstolos e pede para eles, dos discípulos, fala, agora vocês servem o povo. Irmãos, às vezes a gente não tem a nossa visão como ser humanos, nós não conseguimos enxergar o longe, não conseguimos ter noção a dificuldade é tanto que a gente perde até o foco das coisas. Mas Jesus, ele coloca tudo em ordem, ele organiza a nossa vida, ele organiza tudo. Quando nós estamos na presença de Jesus, ele vai organizando tudo na nossa vida, igual ele fez aqui, ele pediu para ter organização. Outro sim, o que você achar insignificante na tua mão, parece que é pouco, igual o André falou, nós só tem isso daqui, o que é isso aqui para tratar de uma multidão? Pode deixar que o Deus da providência, o Deus que faz a multiplicação, o Jesus Cristo que faz, ele vai atender. O importante é você ter um pouco na mão, porque o milagre é Deus quem faz. Então ele precisa de pessoas dispostas que tenham um pouquinho na mão e pode deixar que é um milagre. Existem coisas que é para nós fazermos, mas existe o que é impossível para nós fazer, é para Jesus fazer. Então deposita na mão dele isso e deixa Jesus fazer a parte que cabe a ele e faça a sua parte e você verá o milagre de Jesus na sua vida. Então a gente aprende aqui sobre organização e sabe ter um pouquinho na mão, mas que Jesus faz o milagre nas nossas vidas. Felipe só olhou para o dinheiro e não tinha condição. O André olhou só para aqueles peixinhos e eles puderam contemplar o milagre. Então, irmão, para só de olhar para as dificuldades, olha para Jesus Cristo, entrega para Ele e deixa Ele fazer a obra em sua vida. O tópico 3, irmãos, da nossa lição, está escrito aqui, Jesus, o pão que desceu do céu. Qual é o real interesse da multidão? No dia seguinte, ao milagre da multiplicação dos pães e peixes,
a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indica João, capítulo 6, do versículo 22 e 24. Ao encontrá-la, Jesus transmite uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejava um líder que satisfazesse as suas necessidades materiais. Vamos lá na Bíblia para nós compreendermos isso, irmãos. Quando Jesus despede os discípulos, que eu falei para vocês que os textos estão separados, quando Jesus despede os discípulos, ele já estava percebendo algo na multidão. O versículo 14 e o versículo 15 nos mostra isso, que é o que acabamos de ler na lição. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de arrebatá-lo para proclamá-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Então, o povo estava necessitado de uma liderança, e eles olhavam para Jesus como uma liderança que ia tirar o povo de Israel das mãos do povo romano e devolver a sua glória. O que o povo desejava era viver aquela época do reinado de Salomão, que ele estava governando Israel e os vizinhos não davam problema para eles. Então é isso que eles estão esperando aqui. Só que Jesus despediu o povo e ele saiu de perto. Para ver o desespero deles em procurar Jesus, e Jesus compreendeu que eles só queriam coisas materiais, lá no versículo 25, eles foram no mesmo lugar da multiplicação dos pães e depois não encontraram Jesus, eles voltam lá do outro lado. Olha só o versículo 24 e o 25 da nossa Bíblia. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Foi na noite em que Jesus veio andando sobre as águas e encontrou os discípulos todo apavorado naquele barco em meio à tempestade, né? Igual os irmãos já leu o texto, vai compreender. Então, o desespero deles era isso. E Jesus aqui falou assim: não, ninguém vai me levantar como rei, ninguém vai me colocar eu na posição que não é para mim agora. Essa posição é futura. Essa posição de governo pertence a ele, quando ele voltar em glória, quando ele voltar e estabelecer o seu reino sobre a face da terra. Aí sim, Jesus ele já vem como rei, mas não coroado pelos homens. Outra coisa, aqui ele vai continuando assim, sobre material. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Aqui, irmãos, João continua explicando a lição, e é onde ele vai continuar a explicar a parte que agora Jesus vai indagar a população, aqueles 5.000 homens que estavam lá atrás, que ele serviu o pão. Porque eles vão perguntar, eles vão começar a discutir com Jesus a respeito sobre o pão, que precisa desse pão. E uma das primeiras coisas que acontece é isso aqui, Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Ele está falando do pão natural. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este selou o Pai, Deus. Então Jesus começa a dizer, fala assim, não me procura, não vem procurar
só as coisas deste tempo, não vai procurar só as coisas necessárias. O próprio Jesus Cristo, ensinando num dos seus sermões, ele disse assim, buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você lê esse texto e volta um pouquinho atrás, Jesus está falando assim, que as pessoas precisam de roupa para o dia de amanhã, precisam de comida. Aí ele fala, não andeis ansioso não, busca primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos o pão da vida, que é Jesus, as demais coisas serão acrescentadas. Não vai faltar nada na nossa vida. Então, Deus é maravilhoso nisso. Continuando aqui, irmãos. Então perguntaram-lhe, que faremos para executar as obras de Deus? Eles querem saber, que tipo de trabalho que eu preciso fazer? Irmãos, não existe não é nada que seja que exija tanto de esforço da pessoa. Só precisa de algo bem pequenininho na vida da pessoa. E Jesus lhe respondeu, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. O que Jesus pede para nós? Crer nele. Jesus pede para que nós creamos que ele é o Filho de Deus, que ele é Jesus Cristo. Nicodemos, na lição para trás aqui, tem um momento sobre nascer de novo, que Jesus está conversando com Nicodemos. E Jesus responsabilizou Nicodemos de algo. Ele falou assim, é necessário nascer de novo. E naquela discussão, Jesus fala para ele assim, olha Nicodemos, é necessário crer. Então a responsabilidade ficou para o homem. Eu faço o milagre, eu faço a obra, eu vou até a cruz para o homem. Só que a parte de crer pertence ao homem. Então eu e você tem que crer que Jesus é Salvador da nossa vida. Igual está no versículo 29. Ele falou, é bem simples o trabalho. É crer em mim e obedecer às obras e obedecer à palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, ele continua narrando. E respondeu-lhes e disse-lhes, pois, que sinal tu fazes para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? O versículo 30 da lição, olha só, ela não está aqui na leitura em classe. Jesus, eles viram a multiplicação do pão um dia anterior, e agora vem e pergunta para Jesus, mas espera aí, que sinais tu fazes para que nós creiamos em ti? Irmãos, a gente tem tantos milagres que acontecem dentro da igreja, e eles viram, eles participaram, eles comeram do milagre que Jesus fez. E assim mesmo ainda, pede mais sinais, pede mais coisas para se verem. Foi que eu li aqui para trás, para a gente poder entender. Abra sua Bíblia aí, Evangelho de Lucas, não, Mateus 16. Vamos lá em Mateus 16. Mateus 16. É importante você abrir a Bíblia e ler junto com seus alunos, para eles ficarem mais atentos à parte da aula e o que você está dizendo. Olha só, eles estão pedindo sinais. Eles estão pedindo, que sinais que tu fazes? Olha só, Mateus capítulo 16 vai dizer assim, Mateus capítulo 16 do versículo 1 a seguir. Chegando os fariseus e os saduceus para tentá-lo, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não os sinais do tempo. Jesus aqui, irmãos, o povo aqui está pedindo um sinal. E Jesus está respondendo aqui para eles. O fariseu e os saduceus, você vai entender que eles estavam exigindo milagres. Esse pessoal aqui viu um paralítico descer pelo telhado, Jesus perdoar, ele levantar e sair andando. Tinha o homem
lá no tanque de Betesda, levantou e saiu andando e começaram a questionar. O cego de nascença. Então são vários milagres. E por mais que tenha a testificação que eles eram verdadeiros, eles ainda questionavam. Queremos ver algo mais, precisamos de mais, precisamos disso, precisamos daquilo. Irmãos, a gente não precisa de tanta coisa, a gente não precisa dessas coisas, não precisa de tudo isso. Precisa crer em Jesus Cristo. Isso é a base de tudo. Precisamos crer na palavra do Senhor, porque ela é poderosa para nos salvar. Amém? O subtópico 2 está escrito assim: o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Olha só, irmãos, aqui tem algo interessante. A lição vai falando aqui, que se trata o nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou. Então a lição vai trazer que ele é: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Há uma comparação do versículo 32 entre o maná. Então nós vamos lá na Bíblia, no versículo 32, Jesus dizendo para o povo: e disse-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo, que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Quando o povo fala para ele assim: que sinais você faz isso? Provavelmente eles devem ter lançado em mente lá, falaram assim: nós sabemos que Moisés foi um homem que fez muito milagre. Você está no mesmo nível dele? Você vai conseguir fazer o mesmo nível dele? E Jesus, irmãos, continua explicando aqui para eles. Porque o pão, versículo 32, o versículo 30, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Ele está falando de Jesus Cristo. Aqui eu quero que você observe um negócio. Vamos lá na Bíblia, em Êxodo capítulo 16, Êxodo 16, o versículo 32 e 36. Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo. A palavra do Senhor vai nos ensinar algo maravilhoso aqui. Perdão, irmãos, eu cometi uma falha aqui, eu anotei errado o versículo. Acho que é Deuteronômio, capítulo 8, o versículo 3 e 4. Olha o que o maná proporcionou na vida deles. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nesses 40 anos, nunca se envelheceram tuas vestes sobre ti, e nem se inchou os seus pés. Para vocês entenderem, irmãos, o que o maná proporcionou para os homens naquela época? 40 anos de caminhada no deserto, o maná proporcionou para eles que não se inchasse as pernas, os pés, porque era um alimento proporcionado do céu. Salmo 78 fala que é comida dos poderosos, lá em Salmo 78. O que se compreende? Que nos 40 anos que eles andaram no deserto, este maná, esse alimento, proporcionou saúde para eles, não permitindo que se inchasse os pés, as pernas, tivesse uma saúde. Se o maná proporciona saúde para aquele povo, o pão da vida proporciona para nós saúde para a vida eterna. Quando Jesus está dizendo assim: eu sou o pão da vida, ele está dizendo para nós assim: olha, quem participa deste pão
Quem participa desta comunhão comigo viverá para sempre. Vamos lá no Evangelho de João capítulo 6, que nós estamos estudando, que Jesus está falando sobre isso. Lá no versículo 50 e 51, que está escrito aqui, ó. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus aqui está falando da Santa Ceia. Se você voltar lá nesse capítulo, lá no comecinho dele, no versículo 4, você vai ler lá, ó, a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus aqui ele está se comparando ao pão da vida. Ele estava dizendo que eu sou o pão que mata a fome da humanidade. Para Nicodemos, Jesus disse assim, é necessário nascer de novo. Para a mulher samaritana, ele disse assim, quem beber dessa água não terá mais sede. A água que ele estava falando não era a água do poço, mas era o Espírito Santo que mata a sede do homem, que sacia ele. Que quem toma quem bebe da água do Espírito Santo, ela produz nele uma fonte que vai o levar para a vida eterna. E aqui ele fala assim, eu mato a fome da alma, eu sacio a fome da alma, porque aquele que come e bebe comigo participa da vida eterna. Jesus estava dizendo isso. E lá o maná a sustentou por 40 anos. Eles participaram do maná por 40 anos. Mas eu quero que você observe algo na Bíblia que está em Lucas capítulo 22, o versículo 16, para nossa meditação. Ó, Lucas capítulo 22 e o versículo 16. E o versículo 16 está escrito assim, ó: porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Aqui no capítulo 22, esse versículo 16 que eu li, aqui Jesus está servindo a última Santa Ceia. Ele pede para os discípulos preparar o ambiente, o local onde é a Páscoa, e depois da Páscoa, naquele momento ali, ele apresenta a ceia. Ele vai dizer nesse texto, desejei muito comer convosco, e agora ela não vai mais acontecer enquanto não se cumprir no reino dos céus, lá na eternidade. Então, irmãos, o que acontece? Lá o povo comeu por 40 anos. Aqui é sombra das coisas que nós vivemos que vamos ter lá na eternidade. Então Jesus está dizendo assim, vai participando da ceia, vai comendo do pão da vida, porque um dia você vai poder palpar Jesus, ele vai estar perto de você e você vai participar daquela grande mesa que vai ser feita lá nos céus, lá nas mansões celestiais. Jesus Cristo mesmo, ele disse assim, ó, em certa vez, está na palavra do Senhor, ele diz assim, virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas os filhos da promessa ficarão de fora. Quem são os filhos da promessa? São esses que começaram a questionar Jesus Cristo sobre o pão da vida, se ele era realmente quem ele dizia. Eles diziam que tinham por Moisés como profeta e viviam questionando Jesus. E Jesus dizia para eles, eu sou o pão da vida, tem que crer. Então, irmão, eu e você, crendo, vamos poder participar daquela maravilhosa ceia em nome de Jesus Cristo. O que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando, isto é o meu corpo, isto é meu sangue. De forma evidente, ao mencionar e partilhar da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Então, irmãos, Jesus Cristo aqui, ele proporciona a vida eterna. Quem participa disso aqui tem saúde,
não está dormindo, porque João, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim, há muitos que dormem, muitos fracos, muito doentes, é porque está ignorando a Santa Ceia do Senhor. Quando você for participar, procura entender o que você está fazendo ali dentro, por que você está participando daquilo. Aquilo vai te trazer hoje um momento único na sua vida, que vai te levar para a eternidade. E lá na eternidade você vai ser grato a Deus por tudo que Ele fez. Nós já somos gratos aqui, seremos mais gratos ainda quando estivermos lá na eternidade com Ele. Que Deus abençoe a todos, uma excelente aula para todos, em nome de Jesus Cristo.